Nós teremos a participação de Cíntia Cristina Ticianelli, Geraldo Otacílio Cordeiro, Hugo Canho Filho, presidente da UDOP, José Fernando Mazuca Filho, CEO da UISA, e Luiz Antônio Aracaque. Então, na sequência, a gente vai chamá-los, deixar, por enquanto, como o Caio fará uma breve apresentação, para facilitar, então, a gente vai chamar, então, com a palavra o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o Caio, presidente da ABAG e da consultoria Canaplan, que vai nos trazer, então, um pouco sobre essa transição energética na visão dos produtores. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito ao DOP, na pessoa do seu presidente Hugo, do Salib, pelo convite, pelo prazer de estar aqui com vocês. A gente vai estar discutindo nesse painel, com gente preparada, a visão do produtor para essa fase, digamos assim, que a gente está vivendo com intensidade, da chamada transição energética, o que ela significa, a sua relevância, como é que nós estamos nisso. E para isso, então, eu preparei um esquenta aqui para vocês, para a gente poder estar no mesmo canal. Ah, já está? Ah, obrigado. A visão da transição energética tem procurado mostrar que a gente está vivendo entre dois mundos, um mundo muito perigoso, que é o mundo das emissões crescentes, e o mundo verde. E, em torno disso, vem toda a sequência da lógica, da imaginação dessas coisas todas. E, na verdade, se nós olharmos a lógica, se a gente pudesse resumir de uma forma muito sintética a evolução, digamos, do último século para o atual, as grandes reformas, os grandes impactos começam com a queda do Muro de Berlim. Lembrem-se que nessa história muito curta de energia, globalmente falando, a gente sai do século XIX, que foi o século da Revolução Industrial, baseada no carvão mineral. Depois a gente passou para o século XX, com petróleo, gás natural, energia nuclear. E agora a gente está vivendo essa chamada transição, no momento em que a gente passa a conviver com a busca da sustentabilidade, com a discussão constante entre fóssil e renovável, com o Acordo de Paris formal. Eu até recomendo a todos que estão apertando aquela bolinha que vocês ganharam, aperta bastante em cima dos Estados Unidos, quem sabe atrapalha um pouco o Trump, e a gente talvez não tenha os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris outra vez, que esse é um risco que nós estamos correndo. Pois bem, por outro lado, se a gente olhar o Brasil vivia, ainda no século XIX, só importação, importava todo tipo de energia, inclusive alimentos. A gente passou a viver, no século XX, o crescimento extraordinário de hidrelétricas, do próprio petróleo e do etanol em larga escala, e logo em seguida o biodiesel. E nos tornamos líderes quando se discute transição energética. O Brasil já fez boa parte da lição de casa. E isso é importante de sempre se lembrar, que o que diferencia e o que faz o país protagonista do restante é que, enquanto os outros estão procurando um caminho, a gente já encontrou esse caminho há um certo tempo. A gente agora vai aperfeiçoar, obviamente vai ganhar mais escala, provavelmente vamos fazer isso, mas, de fato, isso é o que a gente pode resumir do que a gente está falando hoje, ou vai falar hoje. As ações, digamos assim, no campo dessa chamada transição energética, que nada mais é do que reduzir ao máximo do possível o que é energia fóssil caminhando para energia renovável. Essa é a síntese do esforço que tem que ser global e que o Brasil está na frente. E aqui, no caso, a gente está discutindo o que há de novo nessa transição, que sempre é importante recordar. Rapidamente, a gente passou do momento todo de etanol, de açúcar e etanol, passamos a bioeletricidade em larga escala. A gente agora começa a viver uma nova realidade com biogás, com biometano. A gente começa a discutir
novos combustíveis, como combustível de aviação, combustível marítimo, né? Com potencial, com várias rotas que estão em disputa, mas com potencial para que o etanol seja um dos produtos eleitos como base, pelo menos, para chegar a outros combustíveis. É importante relembrar que metade dos carros flex no Brasil ainda não abastecem com etanol. Isso é um dado, Hugo, chocante, mas é real. Então, veja o tamanho do mercado que a gente tem a partir do momento em que todos se conscientizem da importância de fazer isso. E lembrando que tivemos a aprovação do combustível do futuro, que significa, do projeto de lei, que vira lei, e que significa que a mistura de etanol deverá chegar a 30%, talvez, quem sabe, no início da safra 25-26. Então, essas são ações claras, medidas claras, que vão caracterizando a atuação brasileira no mercado interno, enquanto que as ações externas. Então, por exemplo, um exemplo claro disso é a chamada Global Biofuels Alliance, que é uma aliança que foi criada de biocombustíveis no início, entre Brasil, Estados Unidos e Índia, e isso foi em setembro de 23, portanto, um pouco mais do que um ano, praticamente um ano, e a gente saiu simplesmente de 3 países, já estamos em mais de 20, esse dado ainda está um pouco passado, já passou de 20 o número de países que pertencem a essa aliança. Então, é uma aliança que procura trabalhar na lógica da transição energética, todos aqueles combustíveis que nós comentamos, e com ações de políticas públicas, que, no caso brasileiro, graças ao tremendo trabalho que tem sido feito pela Frente Parlamentar do Agronegócio, assessorado pelo IPA, que é o Instituto Pensar Agro, nós temos conseguido aprovar uma série de projetos essenciais para quem começa a desenhar o seu futuro, que é o nosso caso, né? Então, essa discussão é fundamental, assim como também entender as tendências dessa chamada transição energética. O que é o mundo real? O que de fato está acontecendo, além do discurso? Então, do lado fóssil, se vocês pensarem o lado fóssil dessa equação, é o lado no qual eu tenho escala, eu tenho mercado, é uma commodity, seja gasolina, seja biodiesel, seja petróleo, é muito objetivo, tem um lobby, tem uma entidade que só cuida disso, que é o PEP. Então, esse é o lado fóssil. O lado renovável está em construção, governos fazendo as suas políticas ou preparando, alguns ainda nem começaram, não é uma commodity, tem muito de subjetivo e é uma governança espalhada. Portanto, nós estamos falando de mundos absolutamente distantes, diferentes, que, obviamente, explicam, em parte, por que esse processo, globalmente falando, é lento e descoordenado. Então, tem fragilidade institucional, infraestrutura que tem que ser mudado, os interesses ou os lobbies muito fortes de quem é estruturado contra quem é espalhado, e recursos, obviamente, para que isso aconteça. Então, a gente tem uma clara reação lenta ao processo, a tal ponto que muito dos analistas têm chamado o processo, digamos assim, do que a gente fala de ações na área climática, de hipocrisia climática. Porque, no fundo, se utiliza do interesse maior que está desenhado para, obviamente, trabalhar o seu lobby e fazer com que as coisas aconteçam em compassos de tartaruga. Então, a Política Nacional de Transição Energética aqui no Brasil, ela tem aspectos definidos claros que, obviamente, entram na lógica do Brasil ser, de fato, o grande protagonista da discussão da bioeconomia no século XXI. Né? Os recursos que estão sendo colocados pelo CNPE, que está aí explicado, assim como também, vamos dizer assim, a gente se preocupa muito com a estrutura das chamadas agências e com as dificuldades, obviamente, que terão para enfrentar a velocidade desse processo que terá que ser enfrentado na lógica da estrutura que elas têm. Para a gente, como produtor, o que cabe é olhar o nosso desenvolvimento no tempo. Vocês percebem que
a primeira fase dessa curva de crescimento é quando tivemos o pró-álcool. Depois nós entramos numa nova fase de crescimento com a desregulamentação e o lançamento do carro flexível. Foi realmente uma explosão em termos de crescimento. E de um tempo para cá a gente vem vivendo um processo mais estagnado, mas, obviamente, dentro da lógica da transição, a expectativa da descarbonização e da transição é que a gente possa crescer de uma forma efetiva daqui para frente. Então, dada essa lógica, para a gente sintonizar os canais, eu queria começar chamando os debatedores aqui desse nosso painel, começando pela Cíntia Cristina Tessianelli, que é diretora administrativa e financeira da AgroSerra. Por favor. Obrigado. Chamar o Geraldo Tacílio Cordeiro, que é o presidente da Agropeu. Meu amigo Hugo Canho Filho, presidente da UDOP e diretor executivo da usina Vertente, Terreoso. José Fernando Bazuca Filho, CEO da UISA. E o meu amigo Luiz Antônio Aracaque, diretor-presidente da Alcoeste. Bem-vindo a todos. Eu queria começar a nossa conversa aqui. Nós dissemos que, e é uma questão para todos, nós dissemos que o Brasil é protagonista, tem alta competitividade, obviamente relativa aos concorrentes, uma escala relativa em energias renováveis. Os dados da matriz energética são, vamos dizer assim, muito claro, até chocantes, quer dizer, o mundo nos vê assim, quer dizer, a gente está conseguindo transmitir esse nosso protagonismo para o mundo, começando com o Luiz aqui. Caio, primeiro, obrigado. Realmente, o protagonismo do Brasil é uma coisa que o mundo realmente observa e vê com clareza. Eu acredito até que o mundo vê mais do que o próprio Brasil nos vê, né? Nós temos uma imagem de player muito forte, nossa matriz energética, isso tudo, e você acabou de falar agora, e é verdade, 50% dos nossos carros flex estão andando 100% a gasolina, né? Então, apesar de nós termos todo esse protagonismo, apesar de o Brasil ser visto lá fora, eu tenho comigo a certeza de que internamente é que nós temos grandes deficiências de valorizar o nosso setor, a nossa capacidade de descarbonização, a nossa capacidade de transformar realmente energia solar e poder engarrafar ela, que teve político aí que disse que não faz, mas nós fazemos isso, né? Nós transformamos em etanol líquido a energia solar que nós temos. Então, Caio, eu acredito que, sim, somos bem vistos, somos colocados como um player importante internacionalmente, mas a nossa deficiência ainda é interna. Boa tarde. Obrigado, Caio. De fato, o pioneirismo brasileiro na agenda de transição energética ele é evidente ainda mais para nós brasileiros.
Mas eu acho que faz sentido a gente também olhar para dentro de casa, olhar um pouco para Brasília, olhar para São Paulo e também puxar um pouco de orelha. A gente vê uma política brasileira externa bastante desconcentrada ou, às vezes, confusa. O Ministério de Minas e Energia não conversa com o Ministério do Meio Ambiente, o Itamaraty não conversa com as duas casas. Quando você anda nos Estados Unidos ou quando você anda na Europa, o mundo tem certeza que a gente anda com fósforo na mão tacando fogo na Amazônia. O que não é verdade. É natural que existam criminosos que tenham essa agenda, mas isso não é a totalidade do Brasil. O Brasil, como o Luiz falou, é um país com uma matriz energética majoritariamente renovável, seja dentro do ciclo Otto com o nosso etanol, seja com biodiesel, seja com energia eólica, energia solar. Mas eu ainda sinto a gente muito descoordenado na nossa capacidade de comunicar isso no mundo externo, principalmente Europa e Estados Unidos. Então, acho que essa é uma lição, esse é um exercício que a gente tem que fazer para evitar as barreiras tarifárias que venham a aparecer, para que o nosso etanol seja, assim, uma commodity global, para que o nosso biodiesel um dia possa também ser uma commodity global e que a gente possa acessar mercados não só aqui no Brasil, mas também em outras regiões. E na medida que a gente vê essas confusões, essas desconversas, cada vez mais fica difícil a gente acessar essa agenda, acessar esses mercados. Obrigado. Hugo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês todos. A respeito desse assunto, eu venho batendo muito nessa tecla. Eu acho que o Brasil não acredita no Brasil. Esse é o maior problema nosso, né? Nós estamos falando de etanol exatamente esse ano, 50 anos já, né, Caio? Acho que é exatamente 50 anos esse ano. Começamos com o álcool, passamos para o etanol e continuamos fazendo conta de o que é mais barato, né? Não o que é mais sustentável, o que é melhor para nós, o produto é nosso, né? E como diz o Caio, eles têm uma OPEP do lado de lá e do lado de cá nós ficamos discutindo esse tipo de baboseirada, na minha opinião. Então, eu acho muito difícil, enquanto a gente não acreditar na gente, é muito difícil vender isso para o mundo, né? A gente está tentando vender as coisas para o mundo e nós não acreditamos. Eu sempre falo isso aí. Se vocês olharem dentro das usinas de vocês, garanto, eu tenho quase certeza que mais de 40%, 50% dos carros que estão lá dentro não são etanol. Nós temos um monte de caminhonete diesel, todo mundo trabalha com diesel, né? Então, o nosso dever de casa está aqui, nós vamos começar aqui, né? Então, eu acredito demais em etanol, acredito demais em biometano, acredito nisso tudo, eu sou um batalhador em cima disso. E eu acredito que seja o futuro do mundo. Nós estamos caminhando por uma coisa que até que, enfim, o mundo está enxergando que eletricidade não tem futuro. O futuro é um carro híbrido, movido a hidrogênio, movido a etanol, né, e assim vai ser. Não adianta querer o pessoal mudar. Então, esse que é o meu parecer agora. Dr. Caio, primeiro gostaria de agradecer aqui a oportunidade de participar, parabenizar o presidente Hugo, Salib e toda a equipe da UDOP por mais um grande evento aqui em Araçatuba. Bom, acho que nós somos grandemente vistos pelo mundo e acho que nós estamos para além do mundo de fazer o dever de casa, porque nós temos 49% da nossa matriz energética baseada em combustíveis renováveis e o mundo não tem isso. Acho que nós somos um país que tem o maior mandato de mistura de etanol na gasolina do mundo e nenhum país tem isso. A Índia agora avançando aí para pretensos 20%. Acho que temos, nas palavras ali do Marlon hoje pela manhã no seminário, né, substituímos já mais de 2,5 bilhões de barris de petróleo, já economizamos 200 bilhões de dólares de divisas. E agora estamos caminhando para o E35, além do E27, é o E35. Acho que nós temos prestado muitas contas para o mundo, para muito além até do que o mundo faz de prestação de contas para o Brasil. Mas nós precisamos, para que esses compromissos todos que a gente continua fazendo e impingindo a nós mesmos grandes responsabilidades que nos custam muito, pensar nas grandes duas entidades que vão fazer com que isso aconteça. Eu acho que um é o produtor e o outro é o consumidor. E, nesse aspecto, eu acho que nós temos muita coisa ainda para ser alinhada para muito além dos grandes fóruns de debate no Brasil e internacional.
Precisamos expandir, temos uma capacidade autorizada já, inclusive de ampliação muito grande, mas para se produzir este combustível, nós precisamos fortalecer a eficiência econômica e a eficiência produtiva desses processos. Isso custa capital, isso custa mão de obra, isso custa tecnologia e as condições são desfavoráveis. E diria um pouquinho mais que precisamos olhar para o consumidor. Ele que vai optar pelo etanol, ele que vai optar. E a opção, como o Hugo colocou, o presidente Hugo colocou, tem sido hoje por um combustível mais barato. Eu acho que o etanol tem que custar mais que a gasolina, se ele tem todo esse valor que o Brasil e o mundo está colocando em cima dele e que está impingindo a nós a responsabilidade de produzi-los e entregá-los nesse volume todo, conforme os compromissos que a gente tem firmado. Obrigado, Cíntia. Boa tarde a todos, Caio e demais colegas do debate. Faço da palavra de todos a minha. Porém, tem um fator que nós, produtores, não olhamos para ele fielmente como negócio. O etanol é um produto made in Brasil, exemplo para o mundo. O Brasil tem uma matriz energética verde, renovável, e nós, produtores de etanol, tanto de cana como de milho agora, que a turma do milho sejam bem-vinda e necessário. Se nós não tivéssemos etanol de milho, nós estaríamos passando vergonha, porque não teríamos etanol para atender o pequeno mercado que nós temos. Conforme o Caio apresentou, que menos de 50% da frota flex está sendo abastecida com etanol. Olha o tamanho do mercado. E nisso está faltando o quê? Nós, produtores, mostrar para o nosso consumidor que o nosso produto é um produto valioso, um produto ambientalmente correto, um produto que vai ajudar a resolver as intempéries climáticas e ambientais que estamos vendo e passando por isso no mundo, inclusive do Brasil. Quanto que nós investimos no marketing do nosso produto? Qualquer um outro segmento de produto no mercado, as empresas já colocam no seu custo 2, 5, 8, 10% do seu custo de produção no marketing para levar o conhecimento ao produtor. Nós não fazemos isso. Nós precisamos de rever esse conceito, nós, produtores, rever esse conceito. Imagina se investíssemos 1% do faturamento, 1% do nosso faturamento, não vou falar da cana não, do nosso etanol, para levar ao conhecimento ao consumidor que o etanol não é o substituto imperfeito da gasolina, ele é o substituto correto para o meio ambiente. Deixo aí essa mensagem para a turma, uma provocação. Uma provocação para todos nós, produtores, e do meio do setor canavieiro. Gente, essa primeira rodada foi interessante, porque todos abordaram questões nossas do dia a dia, de comunicação, falta de comunicação, mais recursos para marketing. O José Mazzuca bateu mais duro no tema, que é uma pergunta que ficou no ar. Ele comenta que nós temos uma política externa confusa e descoordenação interna. Eu queria ouvir vocês uma outra rodada especificamente nesse tema. Como é que vocês veem isso? Ou como é que vocês sofrem com isso? Luizinho. É verdade, Caio. Eu acho que é um ponto bastante sensível, porque nós temos alguns mandatos, alguns programas que foram lançados agora, Rota 2030, o combustível do futuro, enfim. Por exemplo, RenovaBio. Temos o RenovaBio e temos várias ações ou descumprimento ou algumas coisas ainda para resolver,
para equalizar o RenovaBio, a participação dos produtores, o que é a participação dos produtores, o que é a participação das usinas, as empresas que são obrigadas a comprar, realmente comprarem, ter isso bem estabelecido. Acho que é isso que acontece, essa insegurança jurídica, essa confusão, né, que nós não conseguimos resolver, e nós, como os produtores, sabemos produzir. Acho que todos que estão aqui, a plateia é essencialmente de produtores, uma vez definido rotas, né, seja a rota do 2G, seja a rota do SAF, tendo os recursos e a última linha dando resultado, pode deixar que nós conseguimos produzir, com certeza, tanto a cana como o produto. Só que essa confusão é muito complicada porque não se cumpre realmente os mandatos que devem ser cumpridos, né? Se é 27%, se vai passar para 30%, né, como sugestão, se é 35%, quer dizer, vira uma salada de coisas aí que a gente começa a investir em determinados itens, né, como no RenovaBio, e daqui a pouco o RenovaBio, o CBio, não vale aquilo mais. Então, acho que essa bagunça aqui que a gente fala aí, que nós, como os produtores, sabemos produzir, mas ficamos na mão de várias legislações que acabam não se consolidando. Obrigado, Luiz. Um ponto aqui, tem 2 automóveis parados de uma forma, pelo que diria, irregular. Placas são GII 9E76 e o EZE 4E26. O povo está ameaçando rebocar, viu, gente? Então, olha aqui, o GII 9E76 e o EZE 4E26. Precisa ver. Se for elétrico, pode levar. Então, vamos ouvir o Zé Mazuca, que é quem acabou criando esse aperto no povo. Dá sequência na sua lógica, por favor. Claro. Na política externa, acho que é muito mais a provocação para a gente ter algo coordenado, para que o mundo inteiro consiga entender os benefícios e atributos ambientais, os atributos verdes dos nossos combustíveis renováveis aqui. Então, seja o etanol, seja o biodiesel, seja o biometano, ou qualquer outra rota que seja digna. Não tem como a gente ser produtor de cana de forma sustentável, que somos, sendo que alguém lá na Europa acha que não é feito dessa forma, que a gente queima a floresta amazônica. Então, é muito mais uma coordenação em como o Brasil mostra para o mundo como a nossa agricultura ela é sustentável e ela é renovável. Então, na agenda externa é isso. E na agenda interna, o Luiz foi bastante claro, a gente gasta mais tempo preocupado se o mandato RenovaBio vai ser cumprido do que a gente está preocupado em eficiência para poder melhorar a nossa nota, para poder mais ter mais CBIOS para poder comercializar, para remunerar melhor o nosso produto. Semana passada teve decisão do TRF1 aqui em São Paulo, autorizando uma distribuidora de combustível de Ribeirão Preto a não cumprir seu mandato. Isso é uma lei de 2017 ou 2018, devidamente regulamentada, que vem sido rigorosamente cumprida por todos os nossos produtores, e a gente ainda investe tempo, esforço, capital político, capital com recurso, com advogado, capital interno discutindo assuntos que não deveriam estar na nossa pauta. A gente deveria ter transpassado essa agenda há muito, muito tempo. Isso não acontece. A gente vê alas do governo, às vezes, mais preocupados com uma agenda pró-combustível fóssil, esquecendo que a gente emprega um contingente gigantesco de mão de obra aqui no Brasil, e, de alguma forma, a gente tem hoje praticamente 80% das subvenções, dos benefícios tributários do Brasil, dentro dos repetros da vida, que são os incentivos para a indústria petroleira, e para nós a gente está sendo discutido o que a gente tem que fazer com relação ao CBio. Então, é esse tipo de descoordenação que não faz muito sentido na lógica aqui de quem quer ser, de fato, o protagonista na descarbonização do mundo. O Zé Fernando bota um ponto relevante nessa discussão. Você estava comentando sobre futuro na sua fala, você salientou os 50 anos do Proálcool, todo esse período que a gente viveu,
e ainda nos esbarramos com coisas como essa que ele comentou, né? E com juízes dando esses despachos, tá certo? A verdade é que, olhando para o lado interno, é exatamente o que ele disse, para o lado externo, nós temos uma Europa toda, uma União Europeia, com ações unilaterais, vamos dizer assim, achando que o mundo é o que acontece no hemisfério norte, não tem nada a ver com a realidade tropical, e colocando métricas que, obviamente, trazem problemas para nós. O que eu queria te ouvir é o seguinte, Hugo, tá bom, é isso mesmo, mas isso não é um problema só do governo brasileiro, é um problema nosso como produtor. Queria te ouvir. Não, eu acho assim, gente, eu estou há 50 anos no setor, esse ano faço 50, você fez 51, né, Caio? Foi 50. E a história é mais ou menos assim, eu acho que pela primeira vez, pela primeira vez, de verdade, eu acho que nós estamos tendo visibilidade mundial. Eu acho isso. Pelo menos isso nós estamos conseguindo, visibilidade. Hoje nós temos um fórum que é o pessoal nosso aí que trabalha em cima disso. Nós temos a única que trabalha em cima disso, né? O Bioenergia Brasil, esse pessoal todo. Eles fazem exatamente o trabalho que precisam fazer. Está sendo muito bem feito, está muito bem trabalhado. Nós temos aqui vários representantes. Eu acho isso fantástico. Nós nunca tivemos isso. E é uma união. Antigamente, cada um ia para um lado. Eu acho que esse ano, agora nós estamos caminhando no mesmo caminho. Eu acho isso de uma extrema importância, da visibilidade. Segundo, nós estamos dando uma visibilidade que o próprio mundo está enxergando. Porque não adianta a Europa achar que carro elétrico movido a carvão é o futuro. Ninguém é burro, eles não são burros. Eles começaram a enxergar isso, tanto que as montadoras mundiais estão retrocedendo, acabando com o carro elétrico, estão anunciando, a Mercedes já anunciou e algumas outras, que vão voltar ao carro híbrido flex, né? Então, isso é um passo gigantesco para nós. Ao mesmo tempo, gente, eu fico hiper preocupado, viu, Caio? Porque a gente está falando aqui de E2G, de SAF, de um monte de coisa, e, primeiro, a preocupação minha é o seguinte, nós temos etanol para atender? Não temos. Segundo, esse SAF vai vingar realmente? É um produto que custa hoje, parece qualquer coisa, em torno de 15 vezes mais do que o bioquerosene. Então, é uma coisa assim, é bonito falar, o SAF, o navio, mas alguém paga isso no mundo, né? Ainda mais europeu e americano? Não acredito. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Eu acho que a lição de casa nós estamos fazendo, cara, né? O problema é o mundo fazer a sua lição de casa, né? Discurso todo mundo sabe fazer, mas aí, quando chega no custo, a coisa fica diferente, né? Então, eu tenho essa preocupação, eu acho que o discurso está lindo, mas ninguém está olhando números. A hora de começar a olhar números, SAF é uma coisa bacana, você sabe disso, Caio, né? E a última coisa, eu queria dar uma correção aqui, viu, Caio? Desculpa por dar uma correção, nós temos hoje no Brasil 78% de carro flex e 29% abastece com etanol. É mais do que 50%, muito mais. Então, essa é um dado triste, né? Você pega os Estados Unidos, que aprendeu o etanol com a gente, né? Nós ensinamos eles a fazer, eles produzem 4 vezes mais que a gente, e o americano paga mais caro do etanol do que paga da gasolina, porque eles têm a consciência da sustentabilidade, né? É a poluição, é o crédito de carbono, é a poluição, é isso, né, cara? Nós não, nós ficamos vendo preço, bomba, 30, e o jornalista não ajuda, porque ele fica lá, 30%, agora é 20,69, agora é 70%, isso não é por aí o caminho. Então é isso, Caio, minha visão é essa. Eu acho bom, o Luciano Rodrigues está por aí? Eu tive com ele hoje. Ah, está aí. Eu assisti uma apresentação dele em Brasília, sobre transição energética, semana passada, né, que a gente esteve lá, e ele apresentou que hoje um dado relevante. Na verdade, a gente está com o que seria o comparativo entre o SAF e vamos dizer assim, e o querosene estaria em 2 a 3 vezes mais caro, né, Luciano? Esse é o número último que a gente tem. Mas aí eu gostei muito da sua fala e eu queria ouvir a Cíntia, porque na primeira fala da Cíntia ela abordou a questão da eficiência. O que o Hugo diz é o seguinte, se nós olharmos a curva de eficiência do setor em termos econômicos, é o que o Luizinho chama da última linha,
a gente vai ver que já faz alguns anos que a gente estagnou. Nós não estamos mais reduzindo o custo de produção. E quando ele fala isso, quando ele salienta o fato que, isso na média, né? Eu falo na média, quando ele aponta isso, eu volto para te ouvir, quer dizer, essa eficiência, a gente só vai estar no mapa se a gente conseguir reduzir custos, senão a gente sai do mapa. Mas queria te ouvir, é por aí, vocês têm visto isso, conseguido isso, isso continua a ser possível? Você tocou no ponto mais sensível dessa conversa, que é fechar a conta. Meu pai falava, se sair mais do que entra, nós quebra. E essa é uma realidade muito atual. Existe uma preocupação muito grande, doutor Caio, porque o custo do capital está muito alto. Formar um hectare de cana hoje é muito caro, 14, 15 mil reais. Se for irrigado, 40, 50. E isso precisa retornar. Isso não se faz com juros acima de 2 dígitos. Não se faz. Não há conta que retorne num prazo. Isso sem contar com todas as nossas externalidades. Então, você precisa hoje ter um canavial competitivo. E aí, doutor Caio, o senhor que é o mestre das pesquisas, há quanto tempo a nossa produtividade de cana está estagnada? Olha quantos múltiplos o milho deu, a soja deu, nós estamos na mesma. Ainda que pese o suor de grandes pesquisadores, né, nós temos muitos aqui na plateia, a doutora Rafaela, não sei se está aí, mas, enfim, estamos super representadas aqui também, o coro feminino. Temos muitos, mas os jovens hoje não querem fazer pesquisa. Então, como é que nós vamos estimular aquilo que é mais importante? Quando a gente planta 1 hectare de cana, tem que dar 5, 10 cortes. É uma vida. Então, se planta errado, escolhe a variedade errada, ela não é a melhor. Então, começa por aí, ter custos baixos. Tem que ter um canavial eficiente, tem que ter um custo de capital acessível, sem contar no depois, na hora que começamos a processar essa matéria-prima, que é na indústria. Hoje, uma indústria 4.0 também se submete a esse custo de capital muito alto, seja para você diversificar, seja para você modernizar a sua planta. Então, é bastante preocupante realmente, e aí quando você olha hoje, dado o atual cenário, colocado em função das novas plantas que tem aí para a produção de etanol de milho, foi dado aí um cenário, nós temos uma oferta aparentemente desequilibrada com a demanda. Ainda que pese, conforme demonstrado pelo Luciano também aí nas últimas apresentações, né, crescimento orgânico e crescimento que vem do E30, do E35. Então, isso preocupa. Você tem esse eventual desequilíbrio aliado às nossas dificuldades de produzir um etanol a custo baixo, dificultam bastante essa percepção de retorno e remuneração da atividade. Também nós temos visto aí divulgado pela mídia o retorno sobre CAPEX no setor, em torno de 8% a 9%, enquanto, né, nós temos aí títulos sendo remunerados aí a uma taxa maior. Então, qual é o estímulo que nós temos, que o produtor tem hoje, dadas essas circunstâncias, para poder intensificar os seus investimentos, buscar tecnologia para ser mais eficiente? Agradeço muito a sua fala, até aproveitando também a apresentação do Luciano. Ele apresentou um dado muito relevante, analisando desde o Proálcool, 1975, 76, a primeira safra, até hoje. O açúcar cresceu 4,6% ao ano. O etanol cresceu 6% ao ano. Talvez alguém estivesse pensando que o etanol cresceu muito mais, né? É que nos últimos anos a gente vem realmente estagnado. E isso mexe com o coeficiente anual, né? E a bioeletricidade cresceu 10% ao ano. E agora eu queria justamente conversar com o Geraldo. O Geraldo está numa região que eu chamo de desafio, uma região, vamos dizer assim, de déficit hídrico muito saliente, com irrigação, com produtividade na luta. E nós comentamos que para o Brasil, de fato, conseguir se manter como protagonista não é só expandir, mas expandir a produção de forma competitiva. Como é que você vê isso? Como é que a gente vai expandir? Realmente, isso é um desafio.
O nosso setor ele está estagnado há anos em produtividade. Tivemos, por atendimento à legislação que foi altamente benéfico a questão da eliminação do fogo, que era obrigatório, nós, sem material, sem variedade adaptada à máquina, e nós sabemos que a produtividade de hoje, no setor, em média, ela é a mesma da década de 90. Né? Como numa região como estamos, lá em Minas Gerais, que temos déficit hídrico, temos custo mais alto, instabilidade climática, necessidade de irrigação, tudo é custo. E com esse custo você precisa de ter o que? Estabilidade. Não podemos olhar para o momento, açúcar está remunerando bem, a situação hoje está boa. Não está. Não está porque o investimento é de longo prazo, a sustentabilidade do negócio, ela se dá, não é igual o milho e soja, que você pode migrar de uma lavoura para outra. E olhamos, a cultura do milho e da soja, o crescimento que ela teve nas últimas 2 décadas. Nós saímos de soja na produção de 30, 40 sacos por hectare para soja de sequeiro de 60, 70. Quer dizer, e a cana nós estamos estagnados nessas produções da década de 90. Temos que evoluir, tecnologia, temos que os pesquisadores, P&D, pesquisa e desenvolvimento, têm que evoluir, porque precisamos, é um desafio. O custo da terra, o custo total da produção, a questão industrial, tudo é custo que é um desafio para frente. É um grande desafio que nós temos e só iremos superá-lo com produtividade tanto agrícola como produtividade industrial. Isso é um desafio que para fazer esse investimento e desenvolver isso, precisamos de estabilidade futura de mercado. O etanol é necessário, mercado, ser uma commodity, transformá-lo numa commodity para podermos estar trabalhando a longo prazo com o produto. Hoje nós sabemos, o mercado de açúcar, podemos fazer trava para mais 2 anos, que sabemos o que estamos fazendo nesse momento. O etanol não, é um mercado totalmente momentâneo. A incerteza que nós temos no Brasil, a questão do nosso concorrente, o que eu falei antes, nós temos que mudar essa imagem do etanol, ser o substituto imperfeito da gasolina. Nós temos que levar ao consumidor o impacto ambiental do produto e agregar valor a ele, igual acontece nos Estados Unidos. Nós temos que trabalhar a mudança cultural da população brasileira para a sustentação do nosso negócio. Nosso negócio é ambientalmente correto. Nós temos que valorizar o nosso negócio para que o produtor entenda isso. É interessante a gente ouvir uma unidade que está numa região que precisa de muito investimento para mostrar produtividade, que tem um potencial de expansão grande, mas que precisa de investimento, né, alto. E nem sempre o mercado permite que isso aconteça. Mas o que eu queria refletir com vocês e ouvi-los é que a gente está vivendo uma nova realidade. Junto com o processo de mudanças, em geral, a gente hoje tem que falar de biomassa. Nós temos que entender o nosso negócio como biomassa. Quando a gente vê resultados, eu tenho visto resultados do pessoal de Mato Grosso ou de Goiás, ou mesmo Mato Grosso do Sul, com a questão do milho, me chama muito a atenção 2 aspectos importantes. Primeiro, é que parece que a palavra do século XXI para o Brasil chama-se integração. Essa é a palavra. A integração não apenas, por exemplo, cana-milho, que está se mostrando excepcional, assim como a integração público-privada, que a gente reza para que seja muito boa, né? Mas, voltando à questão do milho, Luiz, me impressiona isso. 10 anos atrás, nós tínhamos etanol na nossa cabeça era cana-de-açúcar. Milho era o etanol americano. Tinha alguma coisa de cereais, de trigo, por aí. Tá bom. 10 anos depois, o etanol de milho é praticamente 1/4 da oferta de etanol do país. É uma coisa muito relevante. E a velocidade com que isso acontece tem a ver com uma série de coisas, inclusive
com a realidade de como é que é a agricultura do milho. Não só o milho, mas também o biodiesel, com o potencial da molécula de biodiesel muito próxima do que é a molécula de diesel, enfim, de hidrocarboneto, assim como uma porção de outras coisas. Vocês vão ouvir, o Gonçalo está em algum lugar aí na plateia, vocês vão ouvir ele falando do que há de novo com potencial expansão no sertão brasileiro, que é muito grande. A gente fala de 40 milhões de hectares de terras que precisam ser corrigidas, né? Mas é mais do que isso até a gente tem em termos de sertão. Então, o que eu queria ouvir de vocês é isso, quer dizer, a gente tem São Paulo, o trem chegando em São Paulo, a gente olha o Matopiba e vê o Nordeste próximo do Matopiba, ou Mapitoba, né, como for, e a gente começa a ver que a integração é alguma coisa que vai demandar investimento, mas que tem se mostrado muito segura. Como é que vocês veem isso? Ô, Caio, acho que, tenho certeza, não acho não, que você falou uma coisa muito importante aí, e para mim, eu digo, graças a Deus que tem o etanol de milho no Brasil. Se não tivesse etanol de milho no Brasil, nós estaríamos sofrendo uma falta de produto no mercado, de etanol no mercado. E, se fosse ver a Alcoeste, se fosse possível, eu iria querer fazer nesta safra, como na safra passada, 100% de açúcar e 0 de etanol. Então, graças a Deus que existe a oportunidade do etanol do milho. E que essa integração, essa ferrovia, a Ferrovia Norte-Sul passando aqui, podendo ter uma oportunidade, mais uma vez, desde que haja recursos e que a última linha feche, de que a gente faça uma integração do etanol do milho nas nossas unidades. Na entre-safra ou na safra, com bagaço de cana, não vamos precisar de cavaco de eucalipto, nós temos já lá o bagaço de cana, e aí ainda vai sobrar proteína, para a gente fechar mais um círculo virtuoso aí, né, de alimentação para os animais. Então, acho que é importantíssimo essa oportunidade do milho, e ainda bem que tem milho. Né? Ao Oeste, essa safra, nós estamos passando de 65% de mix de açúcar, mas eu queria estar fazendo 100%. E não fazer, quer dizer, eu sou obrigado a fazer etanol, todos nós somos obrigados a fazer etanol anidro, nós temos o mandato, temos a ANP controlando isso tudo, né? Mas essa integração possível que possa estar vindo para as nossas unidades produtoras, porque produzir milho nós também sabemos. Não quer dizer que a gente tenha que fazer rotação de cultura com soja. Nós vamos fazer rotação de cultura que dê mais resultado. Se o milho for mais resultado que a soja, os agrônomos estão aí para resolver a questão de alimento para essas plantas, né? Mas eu acredito muito que a integração é importante para o nosso setor e, mais uma vez, produzir, nós sabemos produzir. Isso é relevante, porque nessa nova realidade que a gente vai passar a viver, o protagonismo, para um país que pretende ser protagonista nisso, ele tem que mostrar que ele é, e tem que mostrar com as ações e com os resultados. Das coisas que eu tenho visto, isso é uma coisa interessante. A gente percebe que ao nível de custo versus resultado final, você percebe que o etanol de milho está indo muito bem, razão pelo qual justifica a expansão que a gente observa. E, por outro lado, essa integração é um potencial monumental, assim como também é com óleos vegetais. Então, o nosso olhar tem que ser um olhar de bioeconomia, um olhar geral e de integração. Mas eu queria ouvir vocês, Zé Fernando. O produtor não é poeta, né? Hoje, para você produzir, mais do que produzir para investir, você precisa de preço. Se você pegar uma unidade aqui no estado de São Paulo, uma unidade média no estado de São Paulo, produtora de
açúcar e etanol, o custo caixa de produção de etanol deve estar próximo dos R$ 2,40, R$ 2,50. Não deve estar diferente disso. Você pega uma planta standalone, independente, no Mato Grosso, produtora só de milho, o custo caixa deve estar próximo de R$ 1,90. Então, você tem um diferencial gigantesco. É por isso que a demanda, a oferta está nascendo lá e não está nascendo aqui. A gente também, se pudesse fazer 100% de açúcar no ano passado, também teria feito. E eu acho que é o que vai acabar acontecendo de alguma forma. Eu acho que as unidades produtoras de cana devem aproveitar a produção máxima com o mix para açúcar, eventualmente algumas unidades indo para massa C, coisa que a gente já viu em gente já provocando isso, tendo o etanol do mínimo ali, para deixar esse espaço vir do produtor de milho, que é um cara que hoje ele é muito mais eficiente que o etanol de cana. A expectativa, acho que é 8 a 10 bilhões de litros desse ano e da safra que vem vir do milho. Isso, na minha visão, certamente vai mudar a estrutura de preço de etanol no Brasil. Pelo menos um piso maior do que a gente tinha, a gente criou. De certa forma, a gente viu ano passado o etanol bater 1,90, ou, aliás, no início desse ano, 1,90. Eu arrisco dizer que isso pode ser um patamar que a gente alcance mais vezes ao longo de um ciclo, com uma sobreoferta de etanol. Então, a gente tem que estar olhando com um olhar responsável, né, sobre a ótica de investimento. E eu acho que grande parte dessa agenda é, sim, na integração das outras tecnologias. É como você transformar o teu processo mais eficiente. E aí não só sob a ótica de mais cana por hectare, ou uma melhor eficiência industrial, mas também trazer tecnologia para dentro, né? Como que eu posso, a partir de uma planta de biogás, de biometano, ajudar na redução do meu custo global de produção, seja com a substituição do diesel na frota pesada de caminhão pelo próprio biometano, como as tecnologias mais disruptivas podem reduzir a pegada de carbono do meu etanol para que ele seja mais valorizado através do atributo verde, ou no RenovaBio, ou mesmo no mercado internacional. Então, nós, produtores, a gente tem que estar atento a essas novas tecnologias, essas novas verticais, essas novas rotas, para que a gente barateie o nosso custo, porque, no limite, é isso, né? A gente precisa de rentabilidade. Isso é música, Hugo, é música para os ouvidos. Ele dá a resposta completa do caminho, da trilha, da recuperação, e que a produtividade venha junto naturalmente, a capacidade competitiva venha junto, e que as tecnologias estejam disponíveis e que os investimentos sejam feitos. De algum modo, Hugo, você está nisso há tanto tempo quanto eu, né? A gente viu momentos de volatilidade, que é o nosso negócio de commodity, tem volatilidade, sem dúvida alguma. Mas, nos últimos anos, segundo um estudo que eu vi agora do Rabobank, vi alguma coisa do Itaú, cada um com sua amostra, que é muito relevante, de algum modo, nos últimos anos, a gente foi bem. Nós tivemos, digamos assim, na média, resultados melhores do que tivemos em outros momentos, apesar das dificuldades de safra que a gente conhece. Ou seja, a possibilidade de usar a tecnologia, de usar os recursos, está na mão. Mas eu queria te ouvir sobre essa visão, você como DOP, que tem a visão do Centro-Sul como um todo, né? Que isso é um processo que cada vez integra mais. Hugo, só um minutinho, desculpa. Protocolo só. Nós temos 3 carros sob a eminência de guincho. Um HB20 prata, GII 9E76, está estacionado aqui na frente, ok? Um Logan Renault EZE 4E26 e, por fim, é um carro de frota da usina Vertente, número de frota 996495, é um Track. Por gentileza, o guincho chegou, se porventura for de alguém daqui, viu, gente? Por gentileza, bem na hora do presidente, não, né? Vocês podem estar achando que é piada. Todos a etanol, viu? Todos a etanol, viu, Hugo? Por favor, não. Desculpe interromper, mas a emergência era urgência. Vamos lá, Hugo. Não, o que eu tenho a dizer disso aí é o seguinte, Caio, realmente, outra vez, o discurso é lindo. A gente tem usina, eu tenho usina, estou há 22 anos, e não é fácil tocar a usina com os custos que nós temos de etanol, isso é coisa toda. Essa história de fazer integração de milho com cana, eu não acredito muito,
Por quê? Porque você tem um custo. Quem moe cana não moe milho. É outra fábrica. Essa ilusão que você vai chegar nesse safra, plantar milho, colher milho e moer na fábrica de cana, você não vai fazer isso. Você precisa fazer uma fábrica paralela. E custa hoje uma fortuna. Então, nós não temos dinheiro para investir nisso aí, primeiro. Segundo, tem a história, como agrônomo, nós somos agrônomos, né, que nós vamos quebrar um paradigma de 150 mil anos aí para trás, que nós precisamos, na renovação da cana, plantar uma leguminosa. E milho não é leguminosa. Certo, cara? Então, esse é outro paradigma. E aí também, gente, essa história que vai voltar à tona, eu tenho certeza absoluta. Se em 1974, e agora eu estive na França, 15 dias atrás, e eu ouvi do embaixador do Brasil, na França, dizer, depois de 50 anos, que o francês enxerga que nós deixamos de dar comida para o povo, para plantar cana, para dar comida para a Volkswagen, você imagina essa história do milho, então. Certo? Vocês imaginam como é que o mercado mundial vai enxergar essa história do milho. Então, nós estamos andando a pleno vapor com milho, eu acho fantástico, você tem a proteína do DDG, ótimo, né? Mas isso aí vai ter um breque já. Não está nessa mil maravilhas. Eu acredito nisso. Né? Nós temos uma questão política aqui dentro também, que é essa questão da transição do etanol estado para estado. Então, Mato Grosso e Goiás produzindo um monte de etanol e jorrando aqui dentro do estado de São Paulo, né, com impostos mais baratos que eu que produzo etanol no estado de São Paulo. Isso também vai chegar uma hora que vai dar dor, para alguém vai doer, né, e está doendo na gente isso aí também. Então, são coisas que hoje nós estamos tudo de amigo, tudo de amiguinho, está tudo ótimo, mas que precisamos começar a ter essa visibilidade. Não dá para sair plantando milho para o Brasil afora e produzindo etanol como subproduto de DDG, certo? Porque, na verdade, o custo do etanol é mais barato porque o DDG paga bem, diferente de nós. Né? Então, nós estamos muito próximos do custo faz muitos anos. Você vê, esse ano, nós produzimos pouquíssimo etanol comparativo com outros anos, muito mais açúcar, e o etanol não reagiu. Nós continuamos vendendo etanol quase ao custo nosso, e em alguns momentos vendemos até abaixo do custo. Isso aí é uma fotografia muito ruim para o futuro. Né? Então, não adianta eu começar agora a dizer que eu vou produzir 100% de açúcar e não vou produzir mais etanol, porque eu briguei a vida inteira para produzir etanol. Eu acho que isso é o futuro. Né? Então, essas coisas, Lucas, são alguns paradigmas que estão muito aquém do discurso, na minha opinião. Você tem custos fantásticos. Nós fizemos um orçamento aí, o grupo, para fazer uma planta de etanol para moer 400 mil toneladas de milho por ano, 500 milhões de reais de investimento. Gente, 500 milhões de reais de investimento. Não é um dinheirinho. É muito dinheiro que vai. O governo não ajuda. Você não tem financiamento subsidiado, você não tem nada. Você vai tomar dinheiro e pagar em 20 anos, 30 anos, cara. Pega um ano igual esse ano que passou, como vocês sabem, tivemos uma seca tremenda, ajudar depois com um belo de um fogo bem proposital, e ver como doeu na gente. Nós vamos ficar 3 anos agora pagando conta. Então, é isso que eu falo. Você imagina se você estivesse investindo, cara, em mais novas tecnologias. É esses paradigmas que eu acho que a gente, com o DOP e como produtor de cana que eu sou e usina que nós temos, a gente tem que enxergar bem claro isso aí. Nós estamos brigando contra a gente mesmo, nesse caso. Né? Então, essa é a minha visão aí. É importante você colocar a sua visão, ao mesmo tempo em que ela salienta o fato que o caminho da diversificação, inclusive de uso de resíduos, o caminho do biogás, do biometano, é um caminho de redução de custos, que é comparativo que ele fez. Quer dizer, hoje, digamos, o milho como uma cultura incrível, no nosso caso, é milho safrinha. Portanto, não tem o peso e a relevância. Eu estou usando o milho da primeira safra, que é de alimentação, para competir com combustível. Né? Não é o caso. Agora, o que a gente percebe é que ou a gente muda o mindset do século XX para a realidade do século XXI, ou a gente fica para trás. Isso vai ser inevitável. E aí eu volto a você, Cíntia, sobre a questão do olhar ao consumidor. Eu entendi que você disse o seguinte: a gente tem que estar olhando para o consumidor, esse cara gosta de pagar barato pelo etanol, não é isso?
ao mesmo tempo ele gosta de saber que o etanol é bom e tal, para que ele aumente o consumo, etc. Tal. Mas a gente não vai aumentar o consumo se o álcool chegar a 75% do preço da gasolina, né? Então, a gente tem limites. Esses limites, eu só consigo conviver com eles se eu for competitivo. Competitivo significa se eu for muito produtivo, se eu tiver uma diversificação ou um uso integral da biomassa com outros produtos, para poder reduzir a base média do custo da biomassa. É isso? Isso, tem que diversificar. Eu acredito que hoje seja o caminho, e a preocupação que existe no entorno da diversificação é de capital barato para que isso aconteça, porque biometano é interessante, é bom, mas um biodigestor custa 50 milhões de reais. Então, nem todo mundo tem acesso a esse crédito barato. As condições creditícias para a maioria de grandes produtores no Brasil ainda, ela não é tão boa quanto para grandes produtores já consolidados. Mas eu entendo que um consumidor é soberano. E ele que vai determinar se ele vai consumir etanol hidratado ou se ele vai consumir gasolina. O que está acontecendo hoje no Nordeste é um aumento do consumo do etanol hidratado. Nós já temos, na maioria dos estados, aí o consumo dobro em período equivalente ao do ano passado. Isso aconteceu porque a paridade diminuiu, né, relativamente. Mas eu vejo, doutor Caio, que nós vamos ter assim, uma série de mudanças nesses próximos anos em relação a esse comportamento do consumidor, principalmente no Norte e no Nordeste. O etanol era um produto relativamente escasso. Existe um fluxo deficitário de produto no Norte e no Nordeste, quase 2 bilhões de litros, que era suprido aí, né, pelo Sul, pelo Centro-Sul, por importações. Esse fluxo ele está sendo alterado na medida em que projetos de etanol de milho se consolidam na região tocantina e na região do Nordeste. Isso vai alterar e altera. Tem um lado positivo, que é a integração que o senhor falou. Integração, né? Nós somos Maranhão há 40 anos esperando a Norte-Sul. Ela aconteceu tem 3 anos. Então, as coisas acontecem. São lentas, mas são necessárias. Quando o etanol de milho chega em alguns estados, desenvolve a cadeia de proteína animal, em alguns ainda inexistentes, é o caso que nós estamos vendo lá. Então, você começa a confinar, né, o gado, na maior parte, saía, agora ele fica, tem frigorífico. Então, isso... Agora, o etanol, nessa equação, doutor Caio, ele é um produto ainda marginal. O que gera o resultado agregado dessas plantas vem a ser o DDG e os seus subprodutos. De modo que entendo que o etanol ele vai ser mais acessível ao consumidor, porque haverá uma grande expansão de oferta dessa produção. E a preocupação é que isso aconteça de forma equilibrada, ou seja, a grande expansão de oferta que vai acontecer trazendo etanol mais competitivo para o consumidor, não destrua plantas já existentes, porque a planta de etanol de milho ela tem uma característica da cana outra. O milho precisa ser viável e ser suficiente, ter oferta disponível naquela região para que os projetos também se consolidem. A biomassa também. Então, eu acho que a gente precisa observar um pouco como é que se dará aí esses movimentos dos próximos 5 anos, entendendo que será bom para o consumidor, porque você vai ter uma oferta grande de um produto mais acessível e poderá fazer com que ele consuma mais esse produto, que é bom para nós do setor. Agora, por outro lado, representa um enorme desafio para sermos competitivos nesses patamares, com esses novos modelos de produção que chegam ainda que integrados e diversificados. Acredito que seja isso. Geraldo, voltando ao ponto inicial, a nossa região é muito grande, a gente tem variações enormes de ambientes de produção mais ou menos favoráveis. Se você pudesse nos dizer, com um olhar para essa região, digamos assim, mais de sertões que você está, de alguma forma, vivendo, o que é fundamental? A questão as novas fronteiras, quando se fala no norte de Minas, norte do país, fundamental
irrigação, água, né, para abrir essas novas fronteiras. Custo mais alto. Nós temos aí usinas no Brasil 100% irrigado, e sabemos que o custo é diferente de usinas que têm um índice pluviométrico para a condição normal. A mesma coisa, a região onde tem safra e safrinha, a cana chega, ela paga um custo alto pela terra. Quando você vai para uma região que não tem o clima natural para isso, você tem um custo mais baixo inicial de terra para a produção. Mas, por outro lado, você tem o custo de implantação do projeto. No final, que precisamos, é o custo, o preço do produto final. Aí onde temos que buscar a eficiência. Eu volto na tecla da eficiência. Além da eficiência energética de produção, a eficiência da transformação, aí nós vamos na eficiência do consumo. Os nossos veículos flex, eles são beberrões com etanol. Nós temos hoje a onda de veículos chegando, que o flex híbrido, ele vai nos dar um pouco de competitividade. E a tecnologia já para chegar não tão distante, que será o carro a hidrogênio com etanol, aí sim, o nosso etanol vai passar a ter competitividade maior com o fóssil. É um conjunto de coisas de projetos que estão em andamento, e nós temos que aguardar a conclusão deles para fechar o nosso curso como um todo. Igual quando se fala da questão, vamos voltar no início do Proálcool. Nós não tínhamos a frota que era obrigatório, caminhão a álcool, tratores a álcool e tudo, e o biometano. O biometano ainda tem um custo alto, mas era uma coisa do passado que não tinha viabilidade. Acreditando na viabilidade do biometano, vamos fechar a cadeia produtiva dentro do segmento nosso. Nós somos muito acostumados com o de sempre fazendo o de sempre, e faltamos tecnologia. O veículo elétrico, nós sabemos que ele é um concorrente que não vai competir com o nosso, por enquanto, por questão de autonomia. BYD chegou e está quebrando esse paradigma. Eu fiz, nessa safra, um teste com um caminhão da XCMG elétrico, transportando cana. Transportando 11 eixos, 90 toneladas. No caminhão tradicional a diesel, meu custo quilômetro rodado estava acima de R$5. No caminhão elétrico, transportando as mesmas 90 toneladas, preço de energia do meu contrato de venda de energia, 46 centavos por quilômetro. Olha o tamanho da diferença. A energia é própria. Aí vamos no paradigma, a autonomia da bateria. A autonomia do caminhão, 100 km. Eu dava 2 viagens de cana, tinha que parar 60 minutos de recarga, que não é tão exagerado. Pode-se ter o banco de bateria e substituir baterias, com 10 minutos, substitui uma bateria e o veículo vai rodar. Quer dizer, são tecnologia, e as coisas têm que desenvolver. Nós estamos consumindo, olha o que é o nosso consumo de diesel por tonelada de cana. É um custo. Olha a questão ambiental do diesel. Nós temos que desenvolver tecnologia viável para fecharmos a cadeia dentro da nossa linda cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Isso é muito relevante. E eu queria a gente dar outra rodada com vocês sobre um tema que, às vezes, é preciso encarar. Há uma crítica no ar que a gente recebe de diferentes pessoas, que um país como o Brasil, que quer ser protagonista, já é em algumas coisas, mas gostaria de ser mais efetivamente protagonista,
tem que ter ambição. A ambição é alguma coisa que a gente está pensando no futuro. E a ambição para o futuro do nosso setor, como agronegócio, de energia renovável, de alimentos, passa, obviamente, necessariamente, por um novo olhar às tecnologias que estão aí. Então, um comentário rápido. Eu ouvi uma apresentação muito boa numa reunião com os japoneses da Apex, o Bira está aí, o pessoal da Copersucar fez uma apresentação muito boa e mostrou para os japoneses que a gente precisa de 1,8 litros de etanol para fazer um de SAF, e que, portanto, o investimento para fazer SAF não é feito no Japão comprando etanol no Brasil, mas é investindo numa planta de SAF no Brasil, usando o etanol disponível. Então, quando a gente começa a conversar sobre o mercado que cresce, o mercado que tem um potencial muito maior, a gente precisa parar um pouquinho de olhar para a nossa volatilidade, o olhar que eu diria de popa, e verificar e olhar para as possibilidades de novos investimentos na agregação de valor, o que eu chamo de integração, né? E aí nós temos vários exemplos, né? A gente está falando de biogás, biometano, por isso que eu estava me referindo ao Garmes, que tem mostrado isso, e outras empresas que começaram com investimentos, o pessoal da GEL está aí também. E, de algum modo, nós temos que acreditar no nosso negócio. Então, qual é a taxa interna de retorno do negócio desse? Então, a pergunta que se faz é não se qual é o recurso que está disponível, mas, primeiro, qual é a taxa de retorno daquele investimento para buscar esse investimento. E eu queria começar com o Luiz, com o pessoal que está no dia a dia e que, obviamente, está olhando para essas coisas. Como é que você vê isso, Luizinho? Pois é, Caio. Você falou e, no final, você falou qual que é a taxa de retorno, né? Ou como é que é o apetite ao investimento. Acho que essa integração, esses subprodutos ou essa cadeia de novos produtos que nós podemos produzir são imensa, né? Partindo até da adubação usando a vinhaça. Aliás, nós temos um leque imenso de oportunidades aí de integração e de oportunidades que vão vir com SAF, com o hidrogênio verde, mas sempre é a questão do valor a ser investido, né? O Hugo falou lá do carro elétrico, lá movido a energia elétrica a carvão, né? Também a respeito do etanol de milho, a importância, o valor do investimento disso, né? Eu acredito que existem novas rotas, novas tecnologias aí para tudo isso daí, mas sempre isso aí. De onde vai vir esse recurso e como vai ficar essa última linha. Agora, o resto tudo, nós estamos abertos, nós como os produtores, acho que nós somos capacitados a fazer tudo isso daí. O que for preciso, mas desde que o mercado remunere, o etanol remunere, o SAF remunere, e que tenha recursos para fazer esse investimento. Essa é a grande questão. E, acima, como foi a primeira questão aqui, a segurança jurídica de tudo isso daí, né? É lógico que a gente não consegue, ninguém consegue fazer 100% de açúcar, nós vamos fazer etanol, sempre vai ter etanol, né? Tem o mel final aí que vira etanol, mas por que nós não fazemos mais etanol? Exatamente por conta da rentabilidade do produto, né? Então, assim, produzir, com certeza, essa plateia que está aqui, nós que estamos aqui, nós somos produtores. Pode trazer aí necessidades com remuneração justa, que não tem problema nenhum. Acho que o Brasil é competente o suficiente, nosso setor é competente o suficiente para descarbonização, para a produção de alimentos, para a produção de energia verde, sustentável, para preservação de matas ciliares, meio ambiente. Isso aí está tranquilo. O problema sempre define as rotas, coloque o mandato funcionando e
de onde nós temos esses recursos para investimento. Acho que isso... É importante, Luiz, o comentário, porque você sabe perfeitamente, a gente está com uma taxa de conversão de cana para açúcar de 48,3, alguma coisa assim. Nós podemos chegar a mais de 50. Se a gente falar que vai chegar a 52, o açúcar cai para 12 cents. Então, a gente tem que ter consciência que é muito volátil e, portanto, a gente tem que ter muita atenção com o posicionamento em relação àquilo que a gente vai fazer. Mas, continuando nessa linha, eu queria ouvir o Zé Fernando, que um aspecto, os desafios institucionais. Você comentou do Renova Bio. E aí a gente tem uma porção de outras listagens, combustível do futuro, como é que vai ser o regramento da coisa, etc. Tal, 4 a 5 ministérios, cada qual, às vezes, tem uma opinião a respeito do assunto. Tem o executivo, tem o legislativo, graças a Deus que tem o legislativo hoje em dia. Enfim, nesse imbróglio de coisas, nos dê a sua visão de como é que a gente tem que agir. Olha, eu acho que não só a UDOP, obviamente, mas como a Única tem feito um trabalho brilhante nos últimos anos, de mostrar para o mundo o verdadeiro atributo ambiental, financeiro, econômico, social dos nossos combustíveis, né? Da nossa cadeia de produção da cana-de-açúcar, seja o etanol, seja a energia elétrica, seja o biometano. A gente foi muito bem surpreendido esse ano com a aprovação da Combustível do Futuro. Isso é mais um marco, além do Renova Bio, para o sucesso do combustível na mobilidade urbana. Esse volume adicional que vai aparecer de demanda tende a absorver, a gente espera, essa oferta que nasce semana a semana no Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, usando as palavras da Cíntia, para a gente ter um mercado mais equalizado sob a ótica de oferta e demanda e não causar aí grandes rupturas, né, grandes volatilidades de preço. Hoje estava para aprovação no Senado o projeto de lei do carbono, que não de forma direta, mas de forma indireta, ele ainda contribui mais ainda para o nosso setor, uma medida que você pode colocar novas tecnologias como captura e armazenamento permanente de CO2 para melhorar a pegada ambiental do etanol dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa forma de produzir. Eu acho que esses trabalhos têm sido muito bem feitos. Agora, a gente vive com... Hoje teve uma declaração da Magda, presidente da Petrobras, dizendo que a Petrobras encontrou uma forma abrasileirada e não transparente, quase as palavras dela, de precificar a gasolina. Eu acho que isso, para a gente, é um desafio institucional. É muito difícil para o produtor acordar e não saber o que o concorrente, né, que nesse caso é a gasolina, o que ele vai fazer. E governo entra, governo sai, as agendas mudam, né? E isso é local e até internacional. Hoje a gente está em votação nos Estados Unidos, parte do incentivo de produção global de etanol vem do IRA. Se o Trump ganhar, provavelmente esse IRA deve sumir, né? Pelo menos a expectativa disso acaba. A agenda do SAF, que ainda nem nasceu direito, certamente ela acaba de ser enterrada. Então tem muita dificuldade ainda institucional que a gente tem que lidar. Mas eu acredito nesse trabalho integrado, que hoje está sendo muito bem coordenado pelo COSAG aqui com o Jacir, pelo Bira aqui na Única, aqui pelo Hugo, pelo Salib aqui na UDOP. E é muito mais a integração, que talvez nunca tenha sido assistida antes, dos produtores estarem mobilizados com a mesma agenda. A agenda é muito comum hoje, né? Os atributos, o açúcar é o açúcar, todo mundo conhece a dinâmica dele, a dinâmica de produção do etanol está muito clara, os atributos do etanol estão muito claros. Acho que é mais a gente se abraçar mesmo para poder cada vez mais verbalizar, brigar e proteger o que é nosso, que a gente construiu nos últimos 50 anos de etanol, 60 anos de etanol, né? Muito bem, muito obrigado, é isso mesmo. Hugo, e aí? Eu estou sendo apertado pelo tempo, pediria uma respostinha mais rápida de vocês, mas como é que você vê isso, Hugo, a questão dos desafios institucionais? Eu acho que nós estamos caminhando certo. Eu vou enveredar para um caminho aqui meio diferente, que é o seguinte: eu já ouvi há muitos anos atrás, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é o Maurininho, dizendo que a gente devia ter só um etanol.
né? E na Datagro, esse ano, pela segunda vez, eu vi essa mesma conversa do Luiz Gustavo, da Alta Augiana, e eu sou um adepto dessa conversa. Então, eu acho que um dos caminhos que a gente tem que tomar, talvez, seja um etanol de 95%, não um de 91% e 99%, mas um de 95%. Nós estamos tão adaptáveis hoje com os automóveis que eu acho que fazer um estudo nesse sentido de ter um etanol só e facilitaria demais a nossa vida, né? Eu acho que melhoraria muito os custos, melhoraria a performance dos carros, melhoraria a mistura na gasolina e no carro flex também. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria pensar. Eu acho que é uma coisa que é pensar um pouquinho fora da caixa, que a gente fala, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a achar alternativas. Está ficando difícil a conversa, né? Mas eu acho que essa é uma das coisas, viu, Caio? Eu acho que a gente está caminhando certo. Eu já falei isso no começo. Eu acho que a Única, a Bioenergia, tem feito um trabalho fantástico de divulgação. Eu acho que nós nos posicionamos no mundo já. Eu acho que o mundo já sabe que nós somos o grande player de etanol para o futuro, tá certo? Eu acredito em caminhões, tratores, colhedoras a etanol, não a biometano, tá certo? Eu já usei, em 1976, caminhões Dodge a álcool na Humus, né? Durante 5 anos nós colhemos cana e conduzimos cana com caminhão a álcool, em 1976, né? E agora volta de novo essa mesma conversa, né? Então, eu acho que muito mais fácil do que você fazer biometano, que uma planta de biometano custa uma fortuna também, né? Você tem que sair do biogás, fazer o biogás, fazer o biometano, é muito mais fácil fazer um caminhão a álcool, a etanol, uma colhedora a etanol. Parece que a John Deere está desenvolvendo já tratores a etanol. Eu acho que é um caminho muito mais próximo, de redução de custo fantástico para nós, né? Dentro de uma usina, trabalhar com etanol, né, do que ficar procurando biometano, essas coisas. Então, acho que essas posições de mudança de mistura, de qualidade do produto, de desenvolver produto que nós já temos conosco mesmo, é muito mais fácil, muito mais curto, do que ficar procurando novos caminhos. Essa é a minha posição. Entendi. Cíntia, por favor. Sr. Caio, eu acho que nós temos feito um excelente trabalho institucional. Nossas equipes aqui, nossas lideranças estão de parabéns. Bioenergia, representada aqui pelo presidente Mário, Renato, Roberto e todos os outros. A Única, Jacir aqui pelo COSAG. E nós damos show de articulação. Veja aí o exemplo da aprovação de Renova Bio, combustível do futuro. Nós sabemos fazer bem isso. Lá fora, quando a gente vai lá para fora, eu não sei por que a gente chega lá e fica com o pires na mão. A gente tem que chegar lá e falar tão firme quando a gente fala aqui sobre a proteção dos nossos interesses e sermos firmes lá para falar, não, mundo, a gente dá exemplo para vocês de sustentabilidade, mas a gente não consegue. Tem alguma coisa entre o que se fala aqui e o que sai que a gente não consegue e aí talvez polui, que cria esse monte de ruído. Então, eu acho que esse é um grande desafio institucional de agenda internacional que a gente tem que refletir. No mais, a gente precisa ser mais unido aqui dentro. Todos os produtores de etanol e açúcar no Brasil, a gente coloca nessa sala, os maiores. Eu acho que a gente tem que se fortalecer no nosso discurso. Divergências são eternas, mas elas não podem prevalecer. Nós temos que convergir para a gente ficar mais forte, porque essa guerra precisa de muita união, e ela começa dentro de casa. Então, acho que a gente tem feito bem isso, mas a gente precisa aperfeiçoar melhor essa nossa união, doutor Caio, e precisa ser mais forte quando sai daqui para falar lá fora, porque nós temos o que falar lá fora, o mundo tem que nos ouvir, e não o contrário. Muito bem, ótimo. Geraldo, por favor. Realmente é o que acabou de dizer agora a Cíntia, que nós precisamos fortalecer nossas entidades e dar valor às nossas entidades de classe, que seja de um peso maior que existe a OPEP, porque o nosso produto é superior ao produto que a OPEP defende, e o mundo quer o nosso produto e não o produto da OPEP. Olha, gente,
nós estamos aqui com o tempo estourado. Eu queria dizer que eu saí muito satisfeito, muito obrigado a cada um pelo esforço de estar aqui conosco, de dar suas opiniões de forma absolutamente aberta, o que a gente agradece muito. Mas a salientar que eu fico muito feliz de ver os elogios feitos ao esforço institucional das entidades de vocês. Realmente, eu participo disso, sei o quanto é o esforço de cada um que está aqui para a gente poder estar caminhando e estar chegando onde está chegando. E, principalmente, acreditar de fato na nossa capacidade de ser competitivo. Gente, muito obrigado. Nossos agradecimentos a todos, ao Caio por liderar, todos os nossos painelistas aqui. Retornamos com o Prêmio Canassauro às 16h45, aqui nesse mesmo anfiteatro, por gentileza. Até daqui a pouco.